Bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui para, junto com você, fazermos mais um devocional. Vamos abaixar nossa cabeça? Vamos orar? Senhor nosso Deus, diante do Senhor nesta manhã, nós estamos. E Deus, e como é bom, Senhor, ter a Tua presença na nossa vida e Te conhecer, Senhor, saber que o Senhor nos ouve e saber, Senhor, que não estamos sozinhos, porque o Senhor, a cada dia, tem cuidado de nós. Nesta hora, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa meditação. Em nome de Jesus. Amém. A nossa meditação está sendo feita aqui em Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 29. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto a caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? E disseram-lhes: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. É interessante que no relato dessa história, como em muitas outras oportunidades com a qual a multidão esteve com Jesus, nós podemos notar que a multidão já sabia das notícias que corria por todos os lugares a respeito do que Jesus estava fazendo. Curas, maravilhas, e por causa dos seus ensinamentos, tinha sempre uma grande multidão que seguia Jesus. E aqui Jesus estava saindo de Jericó e uma grande multidão estava acompanhando a Jesus. Mas o que me chama a atenção é que ali, a caminho ali da saída de Jericó, havia 2 cegos ali que estavam ali sentados. E eles também estavam ouvindo o barulho de uma grande multidão passando por ali. Eles também sabiam a respeito de todo o relato que havia a respeito de Jesus. Quem era Jesus? O que Jesus estava fazendo? E a Bíblia nos relata que esses 2 cegos, a Bíblia não fala o nome deles, mas só relata que eles eram 2 cegos. Eles também se levantaram e tomaram uma decisão. Qual foi a decisão que esses 2 cegos tomou? É de não se calar, mas de buscar ajuda por uma necessidade que eles tinham. E eles começaram a gritar. A Bíblia relata que eles começaram a gritar tão alto, que a multidão se incomodou com eles. Olha só, aonde há uma multidão, sempre há muito barulho. Mas só que esses cegos sentiam a necessidade de correr atrás de algo que eles estavam precisando, de algo que eles queriam receber. E naquele momento eles não mediram esforços para gritar e clamar. Eles gritaram e clamaram por Jesus, a ponto da multidão repreender. Quando alguém começa a fazer um barulho fora do normal, é comum as pessoas se incomodarem com o barulho. E aquela multidão, algumas pessoas que estavam perto daqueles cegos, se incomodou com o barulho dos 2. E aqui a Bíblia diz que mesmo eles sendo chamados a atenção, eles ainda continuaram cada vez mais gritando, pedindo, no nome do filho de Davi, e falava: tem misericórdia de nós. Então eles pediam para Jesus olhar para eles. A palavra misericórdia quer dizer para Jesus olhar para a necessidade deles. E aqueles 2 eram conhecidos como cegos de Jericó, por causa da sua doença. Geralmente os enfermos, as pessoas que eram deficientes naquela época, eram separados da sociedade. Era alguém que não tinha muita voz e se escondia.
né, por causa da sua doença, tinha vergonha por aquilo que eles eram. E aqueles cegos, eles venceram tudo isso para buscar algo, porque eles sabiam que Jesus tinha a cura para dar a eles. E eles falaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles sabiam que era algo que eles não poderiam fazer nada por eles mesmos, mas que Jesus podia fazer. E só que Jesus, ele parou. Jesus parou. Imagina no meio de uma grande multidão, muitas pessoas falando, mas esses dois cegos conseguiram chamar a atenção de Jesus. E Jesus parou e ele faz uma pergunta para eles. Olha só a pergunta que Jesus faz: que quereis que eu vos faça? Jesus, como sendo filho de Deus, ele sabia muito bem da necessidade daqueles cegos, mas ele faz uma pergunta para eles. Pergunta que é algo que todo mundo que precisa de Jesus precisa refletir. Quando você vai até Jesus pedindo algo para ele, Jesus sabe da sua necessidade, mas da mesma forma que ele fez com aquele cego, que Jesus pergunta para você nessa manhã: o que quereis que eu vos faça? A resposta daquele cego, segundo a necessidade que eles tinham, é que eles pudessem ver. Imediatamente Jesus deu-lhes a resposta, colocou as mãos sobre os olhos deles e eles viram. Eles alcançaram aquilo que eles estavam buscando em Jesus. O pedido deles naquele dia foi respondido. E eu pergunto para você: talvez você não tenha uma doença, ou talvez você não tenha algo, mas não tem algo que esteja, mas tem algo que esteja te incomodando. Pode ser físico ou espiritual. Mas muitos de nós, quando procuramos a Jesus, nós sabemos muito bem quais são os problemas que nos afetam e o que nós precisamos, né? E às vezes nós queremos se ver livres dos problemas da nossa vida, seja ela física ou seja ela espiritual. Esses cegos, eles estavam sendo impedidos de ver, não sei quantos anos, porque a Bíblia não relata quantos anos, se era cego de nascença ou não. Mas eles não se calaram diante de um problema que eles tinham. Eles foram até a pessoa que podia ajudá-los. E eu pergunto para você nessa manhã: qual é o problema que te atormenta nessa manhã? É uma doença física ou uma doença espiritual? Seja qual for, aqueles dois eram conhecidos como cegos de Jericó. Algo meio pejorativo, algo que a sociedade coloca à margem. E na nossa vida existem pecados também que nos deixam cegos e que nos deixam também com uma fama na sociedade que não é muito boa. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus, ele tem poder para nos curar. E nesta manhã eu gostaria de orar com você. Eu não sei qual o problema que você está passando, se é você ou alguém que você conhece, mas se você quer mesmo que Jesus entre na tua vida e toque em você nesse momento, ou tocar na sua enfermidade, ou tocar na sua vida, uma enfermidade espiritual que você tenha, algo que te incomoda, algo que você não quer mais ficar guardando dentro de você, mas que você quer pedir para Jesus, clamar para Jesus nessa manhã, que Ele tenha misericórdia de você, eu peço que você ore comigo, porque da mesma forma que aqueles dois, eles aproveitaram a oportunidade que eles tiveram, porque eles sabiam que Jesus curava. Eles estavam vendo que a multidão estava se aproximando, que aquele que estava no meio da multidão é que poderia ajudá-lo, que aquele que estava ali naquele momento era Jesus de Nazaré, Jesus, filho de Davi. E eu falo com você nessa manhã, você sabe quem é Jesus, você sabe que Jesus tem poder para libertar a sua vida. E muitas das vezes a multidão te cala, não deixa você buscar o Senhor. Não sei quem são essas multidões que estão à sua volta fazendo você se calar, mas uma coisa eu sei, que Jesus, Ele está pronto para ouvir a sua necessidade.
E ele te faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta manhã, Senhor, manhã que muitas pessoas, ó Deus, têm uma necessidade, estão dentro das suas casas e, Senhor, em muitas delas vezes têm vergonha de falar sobre a necessidade que tem. Mas nós acabamos de ver no exemplo da tua palavra que aqueles 2 cegos que viviam à margem de uma sociedade que tinha todos os problemas a enfrentar, a problema da visão para chegar até onde Jesus tinha, mas eles não se calaram, eles usaram a voz que eles tinham e foram em busca de uma cura. Nesta manhã, se existe alguém nessa situação que esteja precisando de uma cura, seja ela física ou espiritual, que o Senhor possa fazer essa mesma pergunta ao coração deles: o que queres que eu te faça? Mas que eles venham buscar, Senhor, clamar por misericórdia e buscar em Ti essa cura. E nesta manhã, eu oro por cada um nesta manhã que necessita dessa cura. Senhor, que o Senhor esteja em cada lar, em cada vida, em cada coração, fazendo a Tua vontade, milagres, cura, em nome de Jesus. Amém.